Boa tarde, caríssimos alunos, caríssimas alunas deste curso de Teoria da Predestinação, né? Há 3 vídeos, né? Um de introdução, um de desenvolvimento e um de encerramento lá no meu canal no YouTube, né? @alasgabriel1148, né? Na minha playlist, né? Onde eu apresento, né, um vídeo de introdução, um ou mais vídeos de desenvolvimento e um encerramento para cada um dos 5 cursos iniciais disponibilizados na plataforma, né, na EAD plataforma, que é uma plataforma robusta, né, para edição, divulgação, comercialização de cursos, né. Este curso, como os demais, começam como livre, mas minha equipe e eu vamos buscar no primeiro ano do curso o reconhecimento do Ministério da Educação como curso de pós-graduação lato sensu, ou seja, se você durante o curso, né, se você for inserido na primeira turma, né, durante o ano, o curso for reconhecido como pós-graduação, seu certificado de conclusão não será de curso livre, será de especialização. Caso não seja reconhecido como pós-graduação, você receberá um certificado de curso livre, né, mas o que interessa não é, inicialmente, né, não é se ele é livre ou se ele é graduação, se ele é pós-graduação. O que interessa é o conhecimento de qualidade, de ponta e totalmente original, em que você não vai encontrar em nenhum outro curso do planeta Terra. Não existe nenhum curso, seja de graduação, pós-graduação ou mesmo curso livre, com essa temática, teoria da predestinação. E mesmo que venha a existir a partir de agora, será ou baseado na minha teoria ou em outras teorias predestinatórias, né? Mas não existe, nesse momento não existe, né? Como cientista eu posso dizer isso, né? Eu estou articulado com várias áreas de conhecimento, né? E eu posso dizer isso, né? Eu acompanho a literatura nacional e internacional de várias áreas de conhecimento, de várias temáticas dentro das grandes áreas, né? Então eu posso afirmar, não existe esse curso no planeta Terra ainda, né? Esse é o primeiro, né? E que seja o primeiro de muitos, né? Eu gostaria que todas as pessoas se inteirassem sobre esse entendimento sobre a predestinação, que promete revolucionar, né, a compreensão sobre a vida humana, a sua relação com o cosmos, né, com Deus, né, com a verdade, com a ciência, conhecimento de uma forma geral, né, a sociedade, a vida, etc. Né? Então, este aqui é um vídeo, né, de introdução, na verdade, do meu conjunto de palestras, né, essa palestra específica sobre teoria da predestinação. Para cada uma das palestras minhas pagas, né, eu decidi gravar 5 vídeos, né, um de introdução, 3 de desenvolvimento e um de encerramento, né. Inicialmente são 12 temas, né, de palestras, né, e para cada um desses 12 temas eu gravo 5 vídeos, né, ao todo então dá 60 vídeos. E esses 60 vídeos, eles têm um nível intermediário em relação àqueles que estão na minha playlist gratuita. Na minha playlist gratuita, que ela é um entendimento propedêutico, né, introdutório, né, como porta de entrada, né, para a prospecção de clientes, né. Este aqui visa não só a prospecção, mas principalmente a fidelização de quem já é o meu cliente efetivo, né. Se você está assistindo esse vídeo é porque ou você adquiriu a palestra paga, né, ou você adquiriu um dos meus cursos, né, e quem tem acesso ao meu curso tem acesso à playlist paga com as 12 palestras, os 5 vídeos cada um, os 60 vídeos, né, e outras palestras que eu vier a inserir posteriormente, né. Então se você está assistindo é porque você ou adquiriu a palestra ou adquiriu um dos cursos, ou ambos, né, por isso que você tem acesso. Então isso aqui é uma palestra, né, é um conjunto de 5 vídeos que eu vou gravar sobre teoria da predestinação. Cada um em torno de 30 minutos, pode ser que passe um pouco, não estourando 45 minutos, que é um tempo limite, né, que o OBS Studio permite gravar. Ele tolera até uns 48, mas eu não chego até lá não, o máximo que eu gravo normalmente até 45 minutos, né, mas em torno de 30 minutos é a ideia inicial, né, para cada um desses 5 vídeos, né. Para essa palestra específica, né, de teoria da predestinação, né, e que essas palestras vão compor, né, inclusive o conteúdo programático, né, do curso, né, de teoria da predestinação, né, eu decidi fazer algo especial no nível intermediário ao avançado já, né, nessa teoria, né, primeiro porque não existe nenhum outro curso, né, com essa temática. Segundo porque além do que eu já publiquei, né, do que eu já pesquisei, venho pesquisando sobre a teoria da predestinação, eu já avancei bem mais do que aquilo que já foi publicado.
Então eu decidi colocar até, trazer à tona, não só o que eu já publiquei, mas também tópicos mais avançados, que eu já elaborei, que eu ainda não publiquei, mas já para fazer um spoiler aqui, eu não posso disponibilizar, claro, na íntegra, né, o que eu não publiquei, porque senão perde o sentido, né, mas eu posso dar um spoiler, né, até para incentivar, né, cultivar a curiosidade, né, de você, né, que adquiriu essa palestra ou curso, né, para que você continue assistindo, né, os demais vídeos, né, acompanhando os demais materiais, né, fazendo os demais cursos, que você consiga continue divulgando nas suas redes sociais para amigos, familiares, etc. Tá? Então, eu vou dizer aqui agora, né, o roteiro que eu montei para os 5 vídeos desta palestra de teoria da predestinação, que comporá também o curso livre de teoria de predestinação, que posteriormente será curso de pós-graduação lato sensu em teoria de predestinação. Né? Neste primeiro vídeo eu vou apresentar a segunda versão da minha teoria de predestinação, que foi aprovada, apresentada ao vivo e publicada no 5º SEVEN, né, International Multidisciplinary Congress, né, que é um congresso multidisciplinar internacional da SEVEN. Eu enviei uma versão, infelizmente eu enviei uma versão incorreta inicialmente para a SEVEN, mas antes de publicar a versão eu enviei a correta, aí infelizmente o diagramador lá não prestou atenção, ele divulgou a versão errada, né? E eu estou tentando negociar com eles para que eles retirem a versão errada do ar e coloquem a correta, né? Mas felizmente, né, concomitantemente com a publicação da SEVEN da versão errada, né, que eles cometeram um equívoco lá, a equipe deles cometeu o equívoco, eu consegui publicar a versão correta em várias bases de dados, né, ResearchGate, Academia.edu, né, Scribd, né, e isso até acabou me protegendo um pouco, né, até juridicamente, né, porque estando 2 versões publicadas, né, uma incorreta pela série 3 e uma correta em várias bases de dados, né, dá para quem foi expert, né, em ciência, né, cruzar as informações e perceber que houve um erro pela série, né, que desde a publicação, né, da versão errada, a correta já estava publicada também. Foram no mesmo período, né? A incorreta e a correta foram publicadas no mesmo período. Então dá para perceber que não foi falha minha, que a correta já estava elaborada, já estava publicada, e quando a SEVEN publicou errado, foi erro deles, né? Tá inequívoco, foi erro deles, não erro meu. E eu já solicitei várias vezes a correção, eu estou só aguardando, né, eu consegui de fato obter, né, a republicação, né, da minha teoria na SEVEN mesmo, com a versão correta. E se isso não acontecer também, eu simplesmente peço para eles retirarem do ar essa teoria errada e tento publicar a versão correta num veículo de comunicação que seja sério e que tenha uma equipe totalmente especializada, compromissada com a verdade, com a ética, né, com a legislação, inclusive, que queira fazer um trabalho honesto, né, que para mim é falta de honestidade. Se você está mais de um mês aí pedindo para a equipe corrigir, a equipe não tá considerando, é porque ela não leva a ciência a sério, porque realmente ela não tem um trabalho honesto, não tem um trabalho ético. Então, assim, isso para mim já é um motivo para tirá-la do ar nesse veículo de comunicação, escolher um outro, né, publicar num canal que seja sério, né, porque eu sou sério, eu sou honesto, eu busco equipes, né, meios de veiculação científica que também possuam os mesmos valores e princípios que eu, né. Então vamos lá, são 8 minutos, dá tempo. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar então essa segunda versão da minha teoria de predestinação. A primeira, né, eu tentei publicar, ainda bem que eu não consegui, que a primeira também não estava muito bem ajustada. Essa segunda eu consegui publicar na SEVEN, mas ela publicou errado, conforme eu falei, né, e publicou errado porque quis, porque eu já tinha enviado a versão correta antes da data de publicação, mas eles por equívoco lá publicaram errada. No segundo vídeo, né, o desenvolvimento parte 1, eu vou apresentar o artigo Os Ensinos das Testemunhas de Jeová, que tem ligação direta com a teoria de predestinação. No vídeo de desenvolvimento parte 2, eu vou apresentar as práticas e os procedimentos teocráticos das Testemunhas de Jeová, que também tem ligação direta com a teoria de predestinação. No quarto vídeo, que é o desenvolvimento parte 3, eu vou apresentar o Ministério de Pregação e Ensino das Testemunhas de Jeová, que também tem ligação direta com a teoria da predestinação. E no último vídeo de encerramento eu vou apresentar, né, uma síntese de um livro que eu fiz de 83 páginas sobre o corpo governante das Testemunhas de Jeová. E esse livro, eu desmembrei ele em 5 artigos, né, em conjunto com a minha equipe, nós estamos refinando esses 5 artigos para publicá-los, né, em uma revista científica quase A1.
né, de altíssimo impacto, mais alto impacto. Nós vamos tentar, é uma tentativa, né? Mas eu vou fazer uma síntese, porque realmente não vai dar para abordar o livro, né, de 83 páginas em 30 minutos. Inteiro não tem como. Nem se eu fizesse uma leitura na íntegra de todas as partes, impossível. Né? Daria um vídeo, talvez, sei lá, 2 horas, 3, 4, 5 horas, não sei. Eu nunca fiz esse teste, né? Pegar um livro de 83 páginas, ler ele inteirinho e calcular quanto tempo isso leva. Então, mas em 30 minutos não dá. Então, eu vou destacar os tópicos essenciais dele, né? Porque também tem ligação direta com a teoria de predestinação. Agora, por que esses artigos, né, e livros sobre as testemunhas de Jeová tem ligação direta com o testemunho? Porque a minha principal formação, né, teológica, né, e bíblica até o momento ocorreu acompanhando a organização das testemunhas de Jeová, né, na qual eu me batizei em 1º de novembro de 2008, né, quando eu tinha 18 anos, né, eu passei a ser testemunho de Jeová, né, depois de ter me desligado do catolicismo, né, por razão de discordar das doutrinas, não, nem mesmo tanto dos adeptos, porque o ser humano é imperfeito em qualquer lugar, né, as mesmas porcarias, vamos dizer assim, né, de forma bem direta, né, as mesmas atrocidades, né, as mesmas infrações, né, ou ações contrárias às diretrizes bíblicas e legais que muitos católicos cometem, muitas testemunhas de Jeová também cometem, muitos evangélicos, muitos mormons, e não estou dizendo que é todo mundo assim. Em todas as religiões há pessoas que seguem as doutrinas da religião, há pessoas que não. E assim todos os outros demais grupos sociais também, mas nas religiões é isso que ocorre, né? Seja qual for a religião, há aqueles que seguem aquilo, né, as doutrinas, os princípios, os valores da religião, há outros que não. Há pessoas que estão ali de brincadeira, há pessoas que estão ali fazendo pelo plano. Isso existe em qualquer religião, não tem religião verdadeira, né? Para quem conhece bem a teologia, ciência da religião, conhece bem a Bíblia, conhece bem a vida, o mundo, sabe que não existe religião verdadeira. E para mim, inclusive, que sou cientista, além de religioso, espiritual, sou cientista, para mim fica muito mais bem claro ainda. Né? Não existe religião verdadeira. Aqui na Terra não existe verdade. Né? Quando a gente fala, a gente busca a verdade, tudo é em sentido relativo, tem que saber contextualizar, colocar esse termo no sentido correto, no contexto correto, né? Dadas as devidas justificativas para se dizer que a gente encontra a verdade. Porque na verdade ninguém conhece a verdade. Nem os maiores cientistas do planeta não conhecem a verdade. Não, nem vão conhecer. Verdade em sentido absoluto, não. A gente até conhece a verdade em sentido relativo, né? Quem quiser saber mais detalhadamente, assista com atenção cada um dos vídeos, que eu vou abordar essa questão da verdade. Alguns tópicos, né? Então tá, é isso. E então, por conta disso, né, os artigos, né, e livros que eu produzi sobre as testemunhas de Jeová, eu falo livros, embora eu vou abordar só o co-governante lá no último vídeo dessa palestra, né? Eu produzi também um livro sobre a questão do uso do sangue pelas testemunhas de Jeová, que eu não vou abordar aqui, não vai dar tempo, também não, né, mas eu tenho um artigo sobre técnicas terapêuticas bioenergéticas, né, publicado em inglês, tem outro sobre técnicas terapêuticas, psicoterapêuticas cristãs, né, que também tem ligação também com as testemunhas de Jeová e poderia ser útil também aqui, né. Eu posso até disponibilizar depois que forem publicados direitinho, aí eu posso até disponibilizar no curso, né, de teoria da predestinação como materiais didático-pedagógico, né, ou didático-andragógico, né, se tratando de adultos, né. Então é isso. Tá, então, em 13 minutos, eu vou passar direto aqui agora para a segunda versão da minha teoria da predestinação. Vamos lá. O título dela é Teoria da predestinação, a vida humana é predestinada, previsível e imutável. É uma teoria que eu conduzo sozinho, já faz 14 anos, até o momento que eu publiquei essa teoria, eu investiguei sozinho durante 14 anos, mas a partir daí eu já fiz parcerias com teólogos, com cientistas da religião, com doutores, pós-docs, né, da área de psicologia, teologia, ciência da religião, estatística, já estou montando uma equipe, né, totalmente avançada, sofisticada, para conduzir as demais etapas, porque sozinho eu não vou conseguir conduzir as demais etapas. Até aqui eu consegui ir sozinho, né, foi o máximo que eu consegui fazer sozinho. Você vê, né, o que eu fiz sozinho em 14 anos, agora com a minha equipe eu vou conseguir publicar muito mais e num nível muito mais avançado, por conta de que eu, né, em equipe, né, com os trabalhos colaborativos de uma forma geral, a gente consegue produzir de uma forma mais célere, de uma forma interdisciplinar, a gente consegue produzir de uma forma muito mais impactante, e as contribuições teóricas, empíricas e metodológicas trazidas, no geral, não raro, são maiores. Dá para produzir um trabalho individual com impactos maiores, com contribuições maiores. Até dá.
dependendo da situação. Mas normalmente os trabalhos colaborativos eles produzem contribuições maiores, benefícios maiores, sinergias maiores. Tá? Então vamos lá. O resumo dela. O resumo da versão atualizada, é a versão correta que eu enviei para a Seven antes da data de publicação, e é a versão que eu publiquei também na ResearchGate, na Academia.edu e na Scribd, quem quiser conferir, né? E qual que é a diferença da versão incorreta para correta? A diferença é que na incorreta eu acabei inserindo uma publicação de Max, e essa publicação de Max, ela afirmava, né, com base nas fontes lá que ele fez a pesquisa, que a organização religiosa Sistema de Jeová ela tem envolvimento direto com o ocultismo, né? Quem sabe que o ocultismo sabe, a bruxaria, a macumbaria, terreiro de Umbanda, Quimbanda, né? Eles mexem com o ocultismo, né? Tarologia, numerologia, essas coisas todas, né? Abuso sexual e pedofilia. É a afirmação direta que Max fez, e ele relacionou uma série de provas lá, documentos, né, da mídia, enfim. E eu acabei nessa versão que eu enviei para a Seven, né, antes de eu enviar a versão ajustada, eu acabei inserindo a obra dele e pegando essa afirmação dele, eu coloquei, né, ingenuamente, né, essa afirmação. Mas ingenuamente não foi de tanto ingênuo não, porque eu consultei as fontes, eu peguei o referencial dele, referência por referência, link por link, bibliografia por bibliografia, documento por documento, e eu consultei que realmente, eu entendi por que ele fez essa afirmação. É porque realmente, né, na mídia mundial, há muitos casos, né, de pedofilia, abuso sexual, relacionando membros da organização religiosa do Sistema de Jeová. Há muitos casos, e isso foi só a ponta do iceberg que ele coletou, assim como a mídia já coletou casos do catolicismo, do protestantismo, mormonismo, espiritismo. Ocorre também na organização do Sistema de Jeová, já faz décadas, né? Tem muitos casos desse tipo, e é só a ponta do iceberg, porque os casos mais graves são abafados, ninguém fica sabendo, só os membros internos. Só anciãos, viajantes, betelitas, membros do governo, eles ficam sabendo de tudo. Né, e fazem de tudo para não revelar. Os departamentos jurídicos dessa organização fazem de tudo para cobertar quaisquer crimes dos anciãos. Infelizmente é assim. Tá? Então, o que Max falou está correto. Tá? Mas, eu não fiz eu fui ingênuo de ter inserido essa informação, mesmo com as evidências que Max apresentou e outras evidências que eu adquiri mais tarde, até com ex-anciãos, ex-betelitas, ex-viajantes, ex-membros do governante lá. Porque se essa informação chega até uma elite lá de dentro, né, e eles resolvem de repente até se vingar, eles poderiam até entrar com processo por conta disso, tá? Se eles quisessem. E como não dá pra gente confiar em ninguém a não ser em Deus, né, conforme Jeremias 17,5 diz, maldito o homem confia no homem, né, a gente tem que confiar em Deus, né, o ser humano a gente confia de uma forma relativa, né, a gente pode confiar de repente na esposa, né, nos pais, nos amigos, enfim, de uma forma relativa também, né, mas confiar mesmo é em Deus, né? Não dá para confiar em todo ser humano, não. Tem ser humano que não dá nem para conversar. Enfim. Então, assim, acabei inserindo essa informação ingenuamente porque não por não ser verdadeira. Ela é verdadeira, mas eu inseri uma informação em que alguém, ao ler essa informação, ela pode querer se vingar, então isso é ingênuo. Então, o que eu achei prudente fazer? Remover essa informação e enviar uma versão atualizada sem essa informação. E foi o que eu fiz. Eu enviei para a Seven antes da publicação uma versão atualizada, removendo essa informação, né? Mas ela publicou errado, infelizmente. Eu estou pedindo, né, para eles lá corrigir a versão, publicar a correta, até agora não foi resolvido ainda. Mas isso vai ser resolvido porque não pode ficar sem informação, isso aí não, porque pode dar problema para mim, né? Como eu fui o único autor, inclusive, né, vai dar problema só para mim essa ideia, né? Por isso que eu pedi para corrigir. Então o resumo corrigido é: acontecimentos humanos, individuais e coletivos, analisados à luz dos conhecimentos bíblicos e científicos mais sofisticados e observacionais cotidianos, mostram que a vida humana é predestinada, previsível e imutável. Daí levantam-se as seguintes questões: de que forma? Por quem? Até que ponto? Existe algo mais a considerar? Muitas outras questões foram levantadas e respondidas no artigo. Foram utilizadas aqui as seguintes metodologias: levantamento bibliográfico documental, para revisar a literatura crítica temática, e estudo de casos simples, baseando-se em fatos ocorridos ao longo dos últimos 13 anos, ou 14 agora, né? Trazendo-se evidências bíblicas, científicas e empíricas que sustentam as 5 hipóteses principais da pesquisa. Foram também apresentadas 31 hipóteses secundárias, respondendo quem teria predestinado a vida humana. Conclui-se que, no estágio atual da elaboração da minha teoria da predestinação,
ela se encontra em fase pré-paradigmática. B. Sua fundamentação teórica é coerente e consistente com a literatura crítica e com a realidade observada. As metodologias foram bem selecionadas, as hipóteses principais e secundárias já foram formuladas, os conceitos e terminologias já foram bem elaborados. C. Apesar dessa teoria não ser científica como um todo, ela já pode ser considerada parcialmente científica, visto estar bastante avançada. Tá? Então, esse é o resumo, né? Agora eu vou passar sobre tópicos principais, porque eu não vou considerar na íntegra, né, essa segunda versão, porque nos 3 vídeos, né, de introdução que eu fiz lá, que estão na versão gratuita, que também estão disponíveis no curso, né, eu já abordei essa teoria, né, vários tópicos delas, né, então assim, alguns eu vou até repetir para enfatizar determinados tópicos. E eu vou considerar informações que eu não tinha considerado lá nos vídeos de introdutórios, né? Eu vou repetir alguns tópicos que realmente são necessários, por exemplo, conceito e terminologia, tem que repetir para ficar bem gravado, né? Para poder se dar a entender, para que ela fique bem compreensível, é necessário repetir isso. Tá? Então, assim, agora eu vou passar justamente para a sessão, né? Eu vou passar para a sessão dos conceitos e terminologias, né? Primeiro, o que significa afirmar que a vida humana ela é predestinada, previsível e imutável? Vou passar esse conceito. Depois vou passar para os demais conceitos e terminologias e depois para os tópicos finais da teoria. Predestinada quer dizer que antes de cada ser humano nascer, sua vida toda, data, horário e local de nascimento, relações de parentesco, realizações na vida, tanto em nível amoroso, acadêmico, profissional, financeiro, cívico, religioso, etc. Fracassos na vida, acidentes, doenças, desemprego, etc. Data, horário e local da morte, enfim, tudo mesmo, nos mínimos detalhes, já foi pré-determinado, pré-escrito, predestinado. E nós temos evidências disso, muitas evidências bíblicas disso, né? Tudo aquilo que a Bíblia, que muitos religiosos, né, teólogos, né, e cientistas da religião chamam de profecias bíblicas, na verdade são exemplos de predestinações. Tudo que foi profetizado, ele foi, na verdade, anunciado antes de acontecer. E depois aconteceu. Se foi anunciado antes, foi pré-anunciado. E essa pré-anunciação, né, quando, em virtude de sua ocorrência, da sua materialização, da sua concretude, ela é, na verdade, uma predestinação. Uma pré-anunciação que não acontece não é a predestinação. A ideia da predestinação é o que é pré-anunciado e que, de fato, acontece milimetricamente do jeito que foi pré-anunciado. Então, todas as profecias são predestinação. Na minha teoria, eu citei um exemplo, um dos principais exemplos da Bíblia, que é a própria vida de Jesus. Né? O Jesus é o personagem mais respeitado das Escrituras depois do pai dele, né? E ele é o mais respeitado até em algumas religiões ditas cristãs, como por exemplo o protestantismo, né? E no protestantismo Jesus é até muito mais respeitado até do que o pai dele, porque para eles lá não tem diferença, né? Pai, Filho e Espírito Santo é um só, então, e para católicos também, então já no sistema de Jeová existe grande diferença, né? O pai é o Todo-Poderoso, o filho é uma outra pessoa com menor poder, grandeza, né? O pai é a autoridade sobre ele, é o cabeça dele, né? E o Espírito Santo é uma força ativa, enfim, são linhas doutrinárias diferentes, né, linhas teológicas diferentes, né, é necessário investigar a fundo para que cada um decida em que acreditar, né, em qual linha teológica adotar. Então, no exemplo de Jesus, eu citei mais de 30 acontecimentos sobre a vida dele, detalhezinhos, não vou ficar falando um por um aqui. Quem quiser assista o vídeo de introdução gratuito, lá na playlist gratuita, ou no próprio, quem está no curso, pode acessar esse vídeo de introdução, né, que lá eu falo versículo por versículo, né, acontecimento por acontecimento que foi pré-anunciado sobre a vida de Jesus e depois de fato ocorreu, ou seja, foram predestinações sobre a vida dele. Isso retratando a predestinação individual. E para retratar a predestinação coletiva, eu falei de vários acontecimentos mundiais que também foram predestinados e revelados biblicamente, né, e o que ocorreram. Tem muitos casos mesmo, né, todos os versículos, né, tem referências, né, para se considerar. E além dos versículos bíblicos, né, que eu fiz questão de extrair de algumas versões, né, como a versão da Novo Mundo, né, da Sistema de Jeová, até a versão interdisciplinar, a versão interlinear, a versão Rei Jaime, a João Ferreira de Almeida, a Ave Maria, né, são algumas das versões que eu considerei aqui. Né, mas a principal que eu considerei aqui
foi a versão Novo Mundo, inclusive publicações da Biblioteca Online da Torre de Vigia, em virtude de eu ter acompanhado essa organização e acompanhar já faz mais de 15 anos, né? Tem muitos materiais interessantes lá, por isso eu acabei citando vários no trabalho, né? Então vamos lá, previsibilidade, né? A previsibilidade, né, conforme eu explico no artigo, ela ocorre não somente por parte das criaturas espirituais, mas também das humanas, né? O Criador tem o maior nível de previsibilidade, a previsibilidade total, absoluta. Seu Filho Jesus também tem um nível de previsibilidade menor, que é uma previsibilidade relativa. Os anjos bons também têm, sejam eles serafins, querubins, anjos mensageiros também têm. Satanás também tem uma previsibilidade ou capacidade preditiva gigante, muito maior que a dos humanos, mas menor do que a de Deus, de Jesus e dos anjos bons. E os demônios, que são os anjos do mal, também têm uma capacidade preditiva ou previsibilidade também gigante, menor do que a de Satanás. E abaixo das criaturas espirituais, nós humanos também temos capacidade preditiva. Lógico, nem todo ser humano tem a mesma capacidade preditiva, né? Os cientistas, por exemplo, têm uma capacidade preditiva muito maior do que os demais seres humanos. Videntes, por exemplo, também têm uma capacidade preditiva, influenciado por seres espirituais, né? Demoníacos, né, considerados pelas religiões cristãs, por exemplo, mas pelas religiões, por exemplo, da matriz africana, não são demônios, né, que estão por detrás dos videntes, mas aí são linhas teológicas diferentes, né? Também possuem capacidade preditiva, mas menor do que a dos cientistas, bem menor, uma capacidade preditiva até pequena. Alguns têm uma capacidade preditiva um pouquinho maior, mas no geral a evidência tem uma capacidade preditiva muito baixa. E todo ser humano, né, que não é cientista, não é evidente nem nada, também possui capacidade preditiva. Né, com base na sua experiência de vida, elas são capazes de prever determinados comportamentos, resultados antes que eles aconteçam por conta da sua experiência, por já terem passado por experiência, já constatado os efeitos, elas já sabem quando ocorre uma nova experiência similar, já sabem quais são os efeitos antes de ocorrer. Isso é capacidade preditiva também. E imutabilidade da vida humana significa a impossibilidade de alterar os acontecimentos por causa deles terem sido predestinados e nós humanos não termos o poder para fazer tais mudanças. Então existe uma imutabilidade absoluta por parte dos humanos, que nós definitivamente não somos capazes de alterar o que foi escrito, não fomos nós que escrevemos, como é que nós vamos alterar? E existe uma imutabilidade relativa por parte de Deus, né? Porque levando-se em consideração, que ainda não foi provado, mas levando-se em consideração que ele foi quem predestinou, foi o agente predestinador principal, né? Então ele tem o poder para mudar. Então, para ele, mas não muda, né? Inclusive, na minha teoria, eu trago argumentos, evidências de que, apesar de ele ter o poder para fazer isso, ele não faz. Né? Nem no caso do filho dele, ele mudou. Né? O que foi predestinado para o filho dele, por mais desastroso que tenha sido em alguns momentos, por exemplo, a morte dele, a humilhação que ele passou, o pai dele não mudou, uma vírgula. Então, não existe motivo para a gente acreditar que ele vai mudar a nossa vida, sendo que a vida do próprio filho não mudou. Por que mudaria a nossa? Né? A gente não é melhor do que o filho dele, né? A gente é chamado de filho, mas filho dele mesmo é Jesus, né? A gente é filho entre aspas, né? Porque filho mesmo é Jesus. Então, realmente não faz sentido que ele mude. Esse é o principal argumento que eu cito. Mas então, para o Criador, a imutabilidade é relativa, porque ele tem o poder de mudar, mesmo que não tenha vontade. Assim, o que hipótese principal da pesquisa, já mencionado no vídeo de introdução lá, né, que a vida humana é predestinada, é a primeira hipótese. Segunda, a vida humana é previsível. Terceira hipótese, a vida humana é imutável. Quarta hipótese, que Satanás tenha predestinado todos os acontecimentos negativos e que Deus tenha predestinado os eventos positivos. E a quinta é que o nosso livre-arbítrio é duplamente relativo, menor do que o de Jesus, que é relativo, e menor do que o do Criador, que é absoluto. Tá? Então, assim, realmente essa teoria ela é totalmente original. As bases empíricas, né, tá relacionada a uma consulta, né, como a taróloga que eu fiz ano passado, denominada Marta. Quem quiser pode consultar na introdução, no vídeo de introdução, né? Gratuito no meu playlist ou também disponibilizado no curso. A fundamentação teórica ela parte de outras teorias predestinatórias, né? Teoria da predestinação, por exemplo, do budismo, outra do calvinismo, outra do catolicismo, né? E que eu vou relacionando, né, com essa minha teoria, né? Inclusive lá no vídeo de desenvolvimento, né, da minha playlist gratuita, eu já faço, né, uma comparação da minha teoria de predestinação com essas outras teorias, né, que eu encontrei na literatura, né? E mais para frente eu vou refinar nas próximas versões dessa teoria, eu vou
articular com muitas outras teorias predestinatórias, reencarnacionistas, e outras teorias, como por exemplo as do multiverso, né, que podem trazer contribuições para essa minha teoria também, né? Então, assim, tópicos principais que precisam ser recordados, né? Conceitos e terminologias adotados, né? Destino é o que pode ou não acontecer na vida humana, individual ou coletiva, passado, presente ou futuro. Destino absoluto é aquele que foi predestinado a um ser humano, individualmente ou à humanidade como um todo. É o que efetivamente ocorre na trajetória de um ser humano da humanidade. É imutável em termos relativos para o Criador, né? E mais em termos absolutos para o ser humano, né? Agora, destino relativo é aquele que só aconteceria caso fosse possível modificar o destino absoluto. É imutável também. É aquele que só aconteceria caso não acontecesse o destino absoluto. Então, é o que não aconteceu. Não acontece ou não vai acontecer no humano, individual ou coletivamente. Sendo assim, o destino relativo é impossível, ele nunca ocorre. Tá? E ele pode ser passado, presente ou futuro, né, usando o critério do tempo. Pode ser individual ou coletivo, né, usando a questão da amplitude. Né? Agora, livre-arbítrio é a liberdade de escolha. O livre-arbítrio absoluto é o de Deus, né, que ele pode fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, exatamente quando quer, com quem quiser. Né? Ele não precisa de autorização de ninguém para fazer nada, ele pode fazer tudo. Para ele, tudo é permitido, né, dentro dos objetivos dele. Né? E quem acha que ele é o polo extremo do bem, está errado. Né? Deus não é o polo extremo do bem, assim como o chamado Satanás não é o polo extremo do mal. Tanto Deus como o diabo, eles fazem o bem e o mal, os anjos bons fazem o bem e o mal, os anjos maus fazem o bem e o mal também. Todas as criaturas espirituais e humanas fazem o bem e o mal. Todos. Todo mundo conhece o bem e o mal, seja as criaturas espirituais ou humanas. Cada um com os seus próprios objetivos. O que muda são os objetivos. Né? Se os objetivos se alinham mais com o bem, dizemos que a criatura espiritual humana é do bem. E se os objetivos se alinham mais com o mal, né, então nós dizemos que a criatura espiritual humana se alinha mais com o mal. Mas todas as criaturas, sejam espirituais ou humanas, fazem o bem e o mal, de acordo com os seus objetivos. Ou seja, todos agem por conveniência. Pode parecer estranho, né? Parece forte isso. Poxa, todo mundo age. Sim, o próprio Deus age por conveniência. Quando ele quer fazer o bem, ele faz. Quando ele quer destruir alguém, ele destrói. Se ele quiser trazer magia, ele traz. Se ele quiser trazer o dilúvio, ele traz. Se ele quiser destruir Sodoma e Gomorra, ele destrói. Se ele quiser trazer uma doença, ele traz. Se ele quiser trazer a morte, ele traz. Se ele quiser trazer vida, ele traz. Se ele quiser trazer bênção, ele traz. Satanás, a mesma coisa. Se ele quiser destruir, ele traz. Se ele quiser causar doença, ele traz. Se ele quiser abrir caminhos de pessoas que estrategicamente para ele faz sentido, ele faz. E a mesma coisa, os anjos bons, os anjos maus também a mesma coisa. Os seres humanos a mesma coisa. Se o ser humano quiser agir, fazer o bem ou o mal, com qualquer que seja a pessoa, ele faz. De acordo com os seus objetivos. Tá? Então todo mundo age por conveniência. Essa é a realidade. E o livre-arbítrio de Jesus, ele é relativo. Porque apesar dele também, em tese, poder fazer o que quer, mas tudo que ele vai fazer ele precisa pedir autorização para o pai. O pai é a cabeça dele. Então, por isso, o dele é relativo, é em relação ao do pai. Né? Então, é menor do que o do pai. E o nosso é duplamente relativo, porque o nosso não está longe, extremamente longe de ser absoluto, como o do Criador, mas também não é o de Jesus, porque nós não temos contato direto com Deus, portanto, a gente não pede autorização para ele para fazer nada. Jesus tem acesso direto ao pai. Então, ele tem uma liberdade direta com o pai. Ele consegue negociar com o pai quando ele quer fazer alguma coisa para que o pai autorize ele fazer. Né? Nós não temos isso. Não adianta a gente fazer uma oração, Deus, deixa eu fazer isso, aí Deus vai responder que pode. Ou Deus vai responder que vai tentar negociar. Não, a gente não tem esse acesso. Né? A não ser que a gente, como Jesus é o mediador entre Deus e o homem, conforme a Bíblia diz, a gente negocia com Jesus, Jesus negocia com o pai, e depois ele faz alguma coisa acontecer na nossa vida para mostrar que a gente recebeu aprovação. Então, aí já é outros 500, é uma coisa à parte. Né? Então o nosso é duplamente relativo, mostrando, né, a limitação, né, a extrema limitação do livre-arbítrio humano. Sobre a vontade de Deus, né, versus a causa do sofrimento, né, muitas evidências bíblicas apontam 3 causas do sofrimento: né, a imperfeição, o imprevisto e Satanás e seus demônios, e seus anjos que são os demônios. Né, enquanto na vontade de Deus é que realmente ocorra apenas coisas boas. Né? Então não faz sentido do ponto de vista bíblico que o próprio Deus, né, considerado pela Bíblia como justo, perfeito, santo, que ele tenha causado sofrimento. Né? Embora estudos mais avançados que eu venho fazendo apontem outras linhas teológicas, outras interpretações para esses mesmos versículos, né, mostrando, né, que
o Deus não é exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo, Satanás também não é aquilo que a Bíblia está dizendo, os anjos não são tudo aquilo que a Bíblia está dizendo, os escritores da Bíblia não são tudo aquilo que está dizendo, tem muitas entrelinhas nas passagens bíblicas, em todas elas de ponta a ponta, que não foram consideradas. Se a gente cruzar com evidência científica, a gente tem uma outra interpretação completa da Bíblia, coisa que nenhuma religião denominada cristã, nenhuma religião baseada nas escrituras hebraico, aramaico, grego cristãs aponta. Então não vou nem revelar determinadas coisas aqui por não ter tantas provas no momento. Eu vou falar só o que está publicado, né? Eu trouxe o conceito de história, o conceito de capacidade preditiva já mencionado antes, que é o mesmo da previsibilidade. Trouxe a questão das leis evolucionárias internas, justamente para mostrar como que a capacidade preditiva ela está presente em todas as áreas de conhecimento, em várias leis, em várias teorias, né? O grau de sugestibilidade, né, que é a capacidade, né, de um paciente, né, compreender e descrever detalhadamente o que vê, e a capacidade do terapeuta, psicólogo, psicanalista, hipnoterapeuta conduzir a sessão, né, com o seu paciente ou sua paciente de forma que ele seja capaz de compreender e descrever detalhadamente o que vê, ouve, sente, né, em virtude das memórias que lhe vem à mente. O agente predestinador principal é o principal agente que predestinou a vida humana, que no caso é Deus, e os agentes predestinadores secundários são quaisquer agentes, né, incapazes de modificar ou alterar o destino humano individual coletivo, que inclui as criaturas espirituais como Jesus, serafins, querubins, anjos mensageiros, né, e todos os humanos, né, inclui também Satanás e seus demônios. Dentre as 31 hipóteses que eu levantei sobre quem teria predestinado o destino absoluto humano, eu apresentei também lá nos 3 vídeos que estão na playlist gratuita, então por favor acesse a 31 hipóteses. Depois, né, refinando mais esse artigo, na minha terceira versão da teoria de predestinação, essas 31 hipóteses secundárias se tornaram 31 terciárias porque eu trouxe à tona hipóteses secundárias, né? As hipóteses principais permaneceram as 5 mesmo, eu trouxe 5 hipóteses secundárias e essas 31 secundárias se tornaram terciárias na terceira versão. Então quem tiver acesso depois da terceira versão vai conhecer as hipóteses secundárias. Não vou revelar aqui porque não foi publicada ainda essa terceira versão, né? E depois, né, de eu ter apresentado essas 31 hipóteses, né, eu falei, né, que as 30 delas foram descartadas, só a última delas que eu considerei com algum sentido, né, para ser testada, e eu coloquei essa 31ª hipótese secundária como uma das hipóteses principais também. Eu apresentei a fundamentação metodológica, né, o que eu pretendo utilizar nas próximas etapas, incluindo, por exemplo, a utilização de técnicas, né, de constelação familiar, terapia regressiva de memória, terapia progressiva de memória em sessões psicoterapêuticas, né, com uso de aplicação de questionários a paciente, né, por meio dessas técnicas, por meio de psicólogos, psicoterapeutas, né, que estejam habilitados para aplicar essas técnicas, e eu participando dessas sessões, né, e por fim, né, análises estatísticas, né, qualitativas e quantitativas para poder validar tanto essas técnicas psicoterapêuticas quanto a capacidade preditiva dessa teoria, né, e torná-la totalmente científica, né. Então essa é a síntese, né, dessa teoria, com alguns spoilers, né, do que eu pretendo fazer na terceira versão, né. Conforme eu disse lá na introdução, né, no estágio atual de elaboração dessa minha teoria da predestinação, ela se encontra em fase pré-paradigmática, mas pelo estágio avançado em que ela se encontra, ela pretende alcançar graus de cientificidade muito maiores, mas muito maiores mesmo. Como limitações, temos o caso, né, de que as técnicas psicoterapêuticas que serão utilizadas, né, que é no caso a TRM, TPM e constelação familiar, elas são consideradas não sistêmicas, holísticas, metoterapeutas alternativos. Elas não gozam, por exemplo, de status de técnicas reconhecidas cientificamente, como por exemplo a hipnose já né? Mas não significa que elas não venham a ser. Eu vou buscar, né, justamente validá-las cientificamente para poder validar essa minha teoria como totalmente científica. Então é isso, né? Agradeço a sua atenção, aguarde o próximo vídeo, assista os próximos vídeos.